Eu não consegui vencer o meio. Professor. Tudo bem. Estou fazendo umas coisas velhas também. Eu vou responder as pessoas que... Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aqui dar 5 minutinhos de tolerância para as pessoas irem já entrando e nós aqui admitindo. Deixa eu botar agora no Facebook. Eu faço o Facebook, ficar olhando, sabe? Tiro o som e fico só vendo se aparece. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Mais 5 minutinhos aqui para todo mundo ir entrando. Tem muitas pessoas já entrando e já iniciamos, tá bem? Vou pedir só para manterem o microfone desligado de vocês, por favor.
Olá, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Já estamos ao vivo no Facebook. Boa tarde, meu nome é Vitor. Olha, vamos iniciar agora a nossa sessão, a sessão informativa sobre vistos de estada temporária para estudos, estágios e voluntariado em Portugal. Essa sessão informativa, ela faz parte do projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. É um projeto promovido pela Casa do Brasil de Lisboa em parceria com a Associação Diáspora Sem Fronteiras. Vou tentar falar aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo. Esse projeto é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e cogerido pelo Alto Comissariado para as Migrações aqui de Portugal. Vou falar rapidinho, a Casa do Brasil de Lisboa, para quem não conhece, quem está no Brasil e não conhece um pouquinho do trabalho da casa, é uma associação de apoio à população migrante aqui em Portugal. Estão me escutando, gente? Parece que caiu aqui. Eu não A mim travou um pouquinho, Vitor. Ok. Tá sem som. E agora, conseguem me escutar? A parte também travou. Olha, acho que eu vou para lá. vai consumir aqui. Eu também. Conseguem me escutar agora, pessoal? Tá, Tá certo? tá. Pronto, voltou. É porque é o lugar que eu estava, que a conexão está um pouquinho mais complicada. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, somos da Casa do Brasil de Lisboa, somos uma associação de apoio à população migrante aqui em Portugal. Completamos esse ano 30 anos de história. É uma associação formada por brasileiros e portugueses. Atendemos várias nacionalidades, não só brasileiras, da população migrante aqui em Portugal. Pronto, são muitos projetos, muitas atividades, não vou aqui me alongar muito. Nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, que inclusive estamos ao vivo, e no Instagram. Tem lá todas as informações dos projetos que estão a ocorrer na casa, inclusive o projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. Quero agradecer aqui no nome da professora Rogéria Martins, porque hoje a sessão é em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, uma de nossas parceiras aí no Brasil, já que deixo o nosso agradecimento em nome de toda a equipe à professora, e digo mais que é a sessão informativa até já com maiores números de inscrições. A gente sabe que a procura por informações em relação ao processo migratório, principalmente aqui para Portugal, gera uma série de dúvidas, e essa é uma dos objetivos desse projeto. Eu vou, então, já passar a palavra para minha colega da Casa do Brasil de Lisboa, colega e amiga, advogada, jurista Patrícia Peré, que vai conduzir hoje a sessão informativa. Patrícia, bem-vinda. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como o Vitor falou, meu nome é Patrícia Peré. Eu sou advogada aqui em Portugal, já fui advogada também no Brasil. E também faço parte da equipe de técnicos e técnicas da Casa do Brasil de Lisboa. A nossa sessão de hoje, eu vou pedir só um minutinho para compartilhar aqui a apresentação, mas vamos lá. Está visível, né? Pronto, eu já começando pelo final. Pronto, agora sim, no início. Eu vou fazer uma apresentação bastante breve, porque o nosso assunto também é um assunto
muito específico. Nosso assunto de hoje são os vistos de estada temporária, especificamente para estudos, estágio e voluntariado em Portugal. E, portanto, é um assunto que não é muito extenso, é bastante breve. Eu vou fazer uma apresentação sobre esse assunto e depois vamos abrir para as vossas intervenções, perguntas, enfim, para aquilo que entenderem, para as colocações que entenderem pertinentes para esse tema. Vou, de antemão, pedir que as intervenções se restringam ao nosso tema de hoje. Nós temos bastante pessoas a participar nessa sessão e, portanto, não será conveniente para todos e todas sairmos muito do tema da sessão, assim como vou pedir que consultas de casos específicos, situações particulares, sejam colocadas diretamente para o nosso gabinete de orientação e encaminhamento da Casa do Brasil de Lisboa. Eu já deixei os contatos do nosso gabinete, temos o contato de e-mail e de telemóvel, que é também o WhatsApp, preferencialmente questões encaminhadas por e-mail, e se necessário, pode ser agendado um atendimento por telefone via WhatsApp, mas para a gente também respeitar todas as pessoas que estão a participar, não vamos entrar em consultas aqui online no final da apresentação dessa sessão, ok? Portanto, sem mais delongas, vamos entrar no tema. O tema são os vistos de estada temporária para estudos, estágio e voluntariado em Portugal. Primeiro, vou dar aqui um panoramazinho sobre os tipos de visto que existem em Portugal, ok? Portanto, a Lei de Estrangeiros de Portugal, que é a lei que nos traz as condições de entrada e permanência em território nacional para pessoas de fora da União Europeia, e acordos, né, europeus, que é exatamente a lei que se aplica a pessoas, por exemplo, que venham do Brasil para Portugal, estabelece 4 tipos de visto. E aqui um pequeno à parte para a gente deixar bem claro que o visto é aquele documento que se pede no consulado, no país de origem, antes de vir para Portugal. Portanto, o visto é o documento que se pede no consulado português antes de vir para Portugal. O que depois se pede diretamente aqui em Portugal é uma autorização de residência ou uma prorrogação da permanência. Não é um visto, ok? Portanto, o visto é o visto do consulado e é o visto prévio à entrada, tá bem? Portanto, temos 4 tipos de visto aqui na Lei de Estrangeiros de Portugal, que é o visto de residência, que se destina àquelas atividades que a pessoa quer desenvolver em Portugal e que tenham uma duração prevista superior a 1 ano, e tenham também a pretensão de fixar residência em Portugal. Esse visto pode ser concedido para diversas finalidades, como, por exemplo, estudos, atividade profissional de diversos tipos, o reagrupamento familiar com pessoa que já reside em Portugal, entre outros. Depois temos também o visto de estada temporária, que é exatamente o objeto dessa nossa sessão de hoje, e é um visto destinado para desenvolver atividades com duração inferior a 1 ano em Portugal. Esse visto não se transforma, não dá direito depois a uma autorização de residência, como no caso do visto de residência.
esse visto é para permanecer por esse período e ponto, ou dentro desse limite de tempo, enquanto durar a atividade. E também pode ser emitido para várias finalidades, estudos, voluntariado, estágio, que é o que a gente vai falar aqui hoje, mas não só, também para trabalho sazonal, desporto, etc. Depois a gente vai ver melhor em que situações é que esse visto se aplica, mas não falaremos de todas as situações nessa sessão. A nossa sessão de hoje é restrita ao estudo, voluntariado e estágio. Pois temos também o visto de curta duração, que é um visto que se destina a vir a Portugal para estar por até 90 dias. E 90 dias em cada 180, o que quer dizer que é um visto que se destina a ficar até 90 dias em Portugal, mas apenas de 6 em 6 meses, ok? Portanto, é um visto para vindas mais esporádicas, né? E quando não se aplique acordos internacionais de isenção de visto, como é o caso do Brasil, por exemplo. A pessoa que queira vir do Brasil para Portugal para determinadas finalidades, não para todas, e para uma estada curta de até 90 dias, pode vir com isenção de visto, ou seja, não precisa pedir o visto previamente, vem sem visto para turismo, cultura ou para negócios, ok? Lembrando que não é permitida um exercício de uma atividade profissional em Portugal quando se vem com isenção de visto, ok? E depois temos também um visto de escala aeroportuária, que é um visto de uso muito raro, não se aplica à nossa comunidade brasileira, não vou entrar muito nesse assunto, mas é só para dizer que esse visto também existe e se destina à passagem pela zona internacional do aeroporto, ou seja, para as pessoas de países que precisam de um visto, inclusive para transitar na zona internacional dos aeroportos aqui de Portugal. Agora, relativamente ao visto de estada temporária propriamente. Pronto, já disse que ele se destina a atividades com duração inferior a 1 ano e ele será concedido pelo tempo da duração da estada, ou seja, é a atividade que a pessoa se propõe a fazer em Portugal e a previsão de duração dessa atividade que vai determinar o prazo desse visto. Ele pode ser concedido entre 90 dias e 1 ano e para múltiplas entradas. Quer dizer que a pessoa que tem um visto de estada temporária emitido, independentemente da sua duração, entre 90 dias e 1 ano, pode entrar e sair de Portugal várias vezes durante a vigência desse visto, ok? É um visto também que tem um prazo decisório estabelecido na lei de estrangeiros, que é de 30 dias. Entretanto, é um prazo que a gente sabe que muitas vezes não é possível ser cumprido pelo consulado. Esse visto pode demorar mais de 30 dias para ser emitido, e não há muito que se faça fora daquilo que seja um processo judicial, digamos, para reclamar da situação pela via administrativa, que é entre o consulado e as pessoas, não há muito que se faça em relação à demora. Portanto, convém ter em mente alguma antecedência para o pedido desse visto, porque pode demorar mais de 30 dias. Esses 30 dias já são 30 dias úteis, não são 30 dias corridos, mas o prazo que a VSF informa, por exemplo, a VSF é a intermediária do Consulado Português no Brasil, VSF Global. O prazo que eles informam no site, pelo menos oficialmente, é de mais ou menos 60 dias úteis.
Vamos lá. Em relação às finalidades do visto de estada temporária, existe aqui um panorama muito mais alargado do que é o nosso assunto de hoje, ou seja, esse visto se destina para muito mais coisas do que estudo, estágio ou voluntariado. Ele também serve para que a pessoa possa vir a Portugal para fazer um tratamento médico, para o familiar acompanhante dessa pessoa que vai se tratar, para uma prestação de serviço, formação profissional e cumprimento de compromissos de cidadãos de Estados-partes da OMC, Organização Mundial do Comércio, também para cumprimentos e compromissos de cidadãos de Estados-partes em convenções e acordos internacionais diversos, para o exercício de uma atividade profissional independente ou trabalho sazonal, para investigação científica, atividade docente no nível superior ou altamente qualificada, para o desporto amador e também para a frequência de cursos em estabelecimento de ensino ou de formação profissional, além, é claro, do estudo, intercâmbio, estágio e voluntariado. Pois esse tipo de visto pressupõe alguns requisitos, ou seja, são as condições que a pessoa tem que cumprir e demonstrar documentalmente ao consulado para requerer o visto, né? O que é necessário? É preciso um passaporte válido por mais 3 meses para além da data de saída prevista, saída de Portugal, o retorno, né, para o país de origem. Portanto, isso terá a ver com a previsão daquela atividade que a pessoa vai desenvolver. Se ficar por mais de 90 dias, enfim, 4 meses, 5 meses ou até 1 ano, tem que ter um passaporte válido até a data prevista por retorno ao país de origem. Tem que ter reservas de passagem de ida e volta. Portanto, obviamente, como não se sabe exatamente quando o visto é emitido, as passagens de ida e volta para o pedido do visto. Minha imagem travou. Vocês estão, Vitor, tá correndo bem? Eu consigo te ver. Consegui, eu Não estou te fiquei vendo. preocupado agora porque travou aqui um pouquinho para mim e eu não sei se travou para todo mundo. Eu consigo te ver Bom, perfeitamente. tá bem. Então, vamos lá. Passagem de ida e volta. Obviamente que não sabendo exatamente quando o visto vai ser emitido, pode demorar pouco mais, pouco menos, né? E os prazos não são lá muito certos. Para o pedido do visto, é suficiente que se envie uma reserva da ida e volta, ok? É suficiente que se envie uma reserva. Depois, quando for a vinda efetivamente para Portugal, terá que ter a passagem de ida e volta dentro do prazo que o visto for emitido. Seguro de viagem e seguro de saúde. Normalmente, para o pedido de visto, é aceito nesse critério o SEDAM ou PB4 ou PTBR13, que é o quê? Um certificado de direito de assistência médica no exterior em países onde o Brasil tem acordos internacionais de assistência médica na rede pública desses países. Portanto, Portugal é um país que tem acordos com o Brasil nesse sentido e, portanto, o SEDAM dará direito a que a pessoa tenha o atendimento médico em Portugal, a ser suportado por esse acordo internacional, ou seja, em condições iguais às das pessoas residentes em Portugal ou nacionais de Portugal. Portugal não tem um sistema de saúde pública totalmente gratuito, há isenções e há gratuidade para alguns casos, mas normalmente é um sistema de saúde que tem taxas moderadoras, bastante razoáveis
mas não totalmente gratuito. Portanto, o certificado de assistência médica dará direito a aceder ao Serviço de Saúde Público de Portugal, fazendo o pagamento daquelas taxas que são aplicáveis também a pessoas portuguesas ou pessoas que residam em Portugal, o que é diferente das taxas que se aplicam àquelas pessoas que são nacionais de países que não têm esses acordos e que também não têm a permanência regularizada em Portugal. Pois há que se provar meios de subsistência, ou seja, as condições econômicas que a pessoa tem para se manter em Portugal. E, nesse caso, em termos de isenção de visto ou de um visto Schengen, será considerado 75 euros por entrada, mais 40 euros por dia. No caso da pessoa que venha com visto de estada temporária, poderá comprovar, por exemplo, que tem condições de permanecer em Portugal durante o período que vai permanecer, com um rendimento mensal equivalente ao mínimo português, que atualmente, agora, nesse ano de 2022, é de 705 euros. Pode substituir a prova dos meios de subsistência um termo de responsabilidade que seja emitido por uma pessoa nacional de Portugal ou residente legalmente em Portugal. Portanto, se a pessoa vem para ficar na casa de um familiar, por exemplo, e esse familiar é quem vai garantir a subsistência dessa pessoa, esse familiar, desde que seja português, cidadão da União Europeia, ou residente em Portugal, né, obviamente, ou residente, mesmo que não seja português, ou da União Europeia, seja uma pessoa que reside legalmente em Portugal, poderá emitir esse termo de responsabilidade pela subsistência. Esse termo também pode ser emitido para garantia do alojamento da pessoa que vem para Portugal. E, portanto, só no caso em que efetivamente a pessoa vem do Brasil para Portugal com visto de estada temporária e vai ficar abrigado na casa ou alojado na casa de uma outra pessoa aqui em Portugal, desde que essa pessoa esteja regularizada em território nacional, ou seja, um cidadão nacional, pode também emitir o termo de responsabilidade para a finalidade de garantia do alojamento. Do contrário, terá sempre que apresentar uma reserva em um hotel ou estabelecimento equiparado ao hotel, né? Pode ser um Airbnb, pode ser qualquer uma dessas plataformas, Booking, etc. Pode ser o que for equiparado a um alojamento que se consiga, né, comprovar formalmente a reserva pré-estada. Reserva pré-estada por pelo menos 7 dias. Isso é o que normalmente é solicitado pelo consulado português. Por 7 dias, as pessoas também não estão obrigadas a fazerem a reserva desde o início para todo o período, né? Pode ser que cheguem aqui e fiquem uma semana num lugar e depois decidam alterar o lugar de estada, não tem problema nenhum. A reserva para fins do pedido de visto é uma reserva por pelo menos 7 dias. E depois, também vai ter que apresentar os antecedentes criminais do Brasil e um termo de consentimento para a consulta do registro criminal português, ok? Portanto, se tiver tido
residência também em algum outro país que não seja o país de nacionalidade, também normalmente será pedido o registro ou antecedente criminal desse outro país. Relativamente aos menores de idade. Os menores de idade, portanto, para além disso tudo, né, de todos esses requisitos, tem que ter autorização dos pais para viajar e permanecer em Portugal, né? Tem que ter uma autorização específica. E não só autorização de viagem que se emite no modelo da Polícia Federal, ou seja, para sair do país sozinho ou desacompanhado ou acompanhado de outras pessoas que não sejam os pais, mas tem também uma autorização para permanência para que essa criança possa ter alguém, não é, responsável pelos atos diversos da vida civil, ou seja, por representá-la no estudo, no voluntariado, no estágio, enfim, o que seja que essa criança venha fazer em Portugal. E também tem que trazer a fotocópia do bilhete de identidade, ou RG, o documento de identificação desses pais. Depois temos aqui requisitos específicos para cada uma dessas atividades que viemos tratar hoje. Ou seja, para além de todos aqueles requisitos gerais, a pessoa que venha para fazer estudo ou intercâmbio terá que apresentar também os documentos específicos desse estudo ou intercâmbio, que são o documento emitido pelo estabelecimento de ensino, comprovativo da aceitação da matrícula, e também o comprovativo de alojamento ou declaração de acolhimento por família. Né? Muitos estudantes ou intercâmbio, ou pessoas que fazem intercâmbio, que vêm para ficar na casa de uma outra família. E é suficiente a declaração dessa família a respeito do acolhimento. Né? Se não, o comprovativo do alojamento pode ser um alojamento da própria instituição de ensino, por exemplo, ou outro. Né? Tanto faz. Onde a pessoa fica alojada, ela tem que apresentar esse documento. Se vier para o estágio profissional, tem que ter o documento emitido pela empresa ou organismo de formação profissional que seja oficialmente reconhecido em Portugal e que ateste a admissão no estágio, o programa e ainda, se necessário ou se for o caso, o contrato de formação e a calendarização desse programa de estágio. Ok? E depois, se vier para voluntariado, tem que ter também o documento emitido pela organização responsável pelo programa de voluntariado, que seja oficialmente reconhecida também e que ateste a admissão dessa pessoa estrangeira para um voluntariado aqui em Portugal. Ok? Portanto, esses são os documentos e requisitos específicos para cada uma dessas atividades. Mais informações sobre documentos, taxas, procedimentos para o pedido de visto a partir do Brasil. Vão encontrar uma informação bastante detalhada e muito bem organizada no site da VSF Global, que é a intermediária do consulado português no Brasil. Portanto, se entrarem no site, terá lá todo tipo de visto, as taxas aplicáveis, os documentos necessários, os impressos que tem que enviar, para onde enviar, portanto, toda a informação muito bem organizada, na minha opinião, até melhor organizada do que propriamente a informação que consta no site do consulado. Ok? E, portanto, para
para esclarecimentos de dúvidas específicas, consultas particulares a respeito de situações individuais, nós temos aqui também o contato da Casa do Brasil de Lisboa, do Gabinete de Orientação e Encaminhamento, mais propriamente, que eu já vos deixei no chat. Portanto, nesse sentido, podem entrar em contato conosco se tiverem alguma dúvida. Para mais, digo que sempre podemos também partilhar o slide da apresentação, portanto, não há nenhum problema em relação a isso. E quem quiser receber, que peça, mas eventualmente vamos enviar para o mail list das pessoas que estão inscritas aqui para a sessão, que se inscreveram previamente para essa sessão pelo Zoom. Paty, desculpa, só te interromper um minutinho. É assim, gente, nós pedimos para preencherem, é muito importante que preencham a lista de presença. É com o preenchimento da lista de presença que nós conseguimos enviar depois o material da sessão informativa de hoje, tá bem? Eu já compartilhei o link, o Gustavo, inclusive, perguntou, enviei, já está aqui no chat, é a última mensagem do chat, é o link da lista de presença. Portanto, por favor, preencham para que depois nós possamos enviar o material de hoje, tá bem? Obrigado, Paty. Exato, obrigada, Vitor. É isso mesmo, pedimos que preencham, é importante para que a gente também consiga manter esse tipo de atividade de forma gratuita na Casa do Brasil, não é? Precisamos dessa contribuição para conseguirmos provar a execução dessas atividades e também para podermos fazer isso mais vezes em outros projetos, mas os contatos da Casa do Brasil também foram no chat. E agora podemos abrir para as perguntas. Assim, eu posso deixar livre, tá bem? Para que quem queira perguntar possa abrir o microfone e colocar diretamente a sua questão ou intervenção. E, portanto, está aberta a palavra. Paty, só antes da gente entrar para as perguntas, eu vou aqui dar as boas-vindas mais uma vez para a professora Rogéria Martins. Ela faz parte do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora, sinta-se à vontade. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado em nome de toda a Casa do Brasil pela parceria. Certo, bom, muito obrigada. Eu também gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos alunos aqui da UFJF, agradecer a participação de todos, agradecer enormemente, né, a Casa Brasil de Lisboa com relação a todas essas informações. Acho que todos nós aqui estamos bastante ávidos com relação a essas informações. Dizer também que nós nos colocamos disponíveis aqui, né, junto à universidade, com relação a tratar, né, de alguma forma, com relação a algumas orientações nesse sentido, fazer, de certa forma, né, poder fazer, de certa forma, essa ponte junto à Casa do Brasil de Lisboa, dizer que nós, do Núcleo de Pesquisa de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, nos colocamos abertos, né, enfim, absolutamente disponíveis para recepcionar algumas dúvidas, algumas questões que, de alguma forma, enfim, né, possam surgir e possam, de alguma forma, estar, enfim, sendo colocadas com uma certa urgência aqui no Brasil, e aqui, particularmente, em Minas Gerais. Então, nós gostaríamos de agradecer muito e deixar, então, essa disponibilidade. Muito obrigada. Obrigada, Rogéria. Obrigado, professora. Só lembrando também, é sempre bom lembrar que nós temos o canal no YouTube do projeto. O canal, o nome dele é Conexão Migrante.
Nesse canal tem lá os vídeos informativos sobre os diversos temas do processo migratório para Portugal, acesso a serviços públicos, vistos e autorizações de residência, e temos lá uma playlist onde há todas as sessões desde o início do projeto e onde vão estar também para depois, ou seja, isso fica quando vocês quiserem consultar algum tema que não seja, por exemplo, esse tema de hoje, podem ir até a playlist do canal e ter acesso. Além também de que os vídeos estão arquivados, né, no Facebook da Casa do Brasil de Lisboa, onde vocês podem ver também os outros temas das sessões informativas. Há um grupo também, gente, do Facebook, um grupo do WhatsApp, que é um grupo de compartilhamento de informações, são cards informativos em que você, faz parte do grupo e recebe esses cards informativos com várias informações, como mais uma vez eu digo, informações, por exemplo, de acesso a serviços públicos aqui em Portugal e informações sobre vistos e autorizações de residência, tá bem? Para ter acesso ao grupo do WhatsApp, o link está na bio do nosso Instagram, tá bem? Então, tem lá, é só clicar e já tem acesso ao grupo. Podem ficar tranquilos que não é um grupo de interação, é só mesmo para vocês terem acesso aos cards informativos. Vamos lá, então, para a pergunta. A Maria Gabriela já levantou aqui a mão. Maria, se quiser já abrir o microfone, fica à vontade. Ei, boa tarde, gente. Então, eu fiquei com dúvida sobre a prova dos meios de subsistência, né? Que 75 euros por entrada e 40 euros por dia. E tem que comprovar. Eu queria saber se... E eu na hora que ela falou, eu fiquei na dúvida sobre se o cidadão que pode assinar um termo de responsabilidade, ele tem que ser residente de Portugal ou ele pode ser um responsável brasileiro, um responsável que reside no Brasil? Olá, Maria. Boa pergunta. Então, vamos lá. A questão dos 75 euros por entrada e mais os 40 euros por dia se aplica aos casos de isenção de visto ou para vistos de curta duração, que são chamados vistos Schengen, que são os vistos para estadas de até 90 dias, ok? Aquilo era só uma referência que eu coloquei ali como um lembrete para essas situações. Mas, no caso da pessoa vir com um visto de estada temporária, o que ela vai ter que comprovar em termos de subsistência é o equivalente ao salário mínimo português, que atualmente, para o ano de 2022, é de 705 euros mensais, ok? Portanto, por cada mês de estada que essa pessoa for ficar em Portugal, ela vai ter que comprovar que recebe mensalmente uma quantia equivalente a essa que possa suportar as despesas em Portugal, ou que tenha alguma outra pessoa que se responsabilize pela sua subsistência. E, obviamente, que essa pessoa terá que comprovar também que tem rendimento suficiente para suportar essas despesas, ok? Portanto, o valor de 705 euros é um valor de referência. Tá? Depois, se a pessoa vem, por exemplo, para estudo, é muito comum em todos os tipos de visto, seja o de residência, seja o de estada temporária, seja o de curta duração, para a finalidade de estudo, é muito comum que a pessoa apresente um termo de responsabilidade de alguém, né, que se responsabiliza pelo sustento dessa pessoa, desse estudante em Portugal. Particularmente no caso do estudante, da pessoa estudante, o CEF aceita também termos de responsabilidade e provas dos rendimentos, né, de pessoa responsável familiar, por exemplo, no Brasil,
enfim, normalmente nessas situações de estudo são aceites pessoas que não sejam as residentes regularmente em Portugal ou nacionais de Portugal, mas também aqueles familiares do país de origem que vão suportar as despesas da pessoa estudante, ok? Portanto, pode ser. Não sei se, Maria, ficou esclarecida toda a sua pergunta? Faltou alguma coisa? Ficou certo, muito obrigada. Por nada. Agora temos aqui a pergunta da Adriana. Ela pergunta o seguinte, Patrícia. Para o doutorado em Portugal, que dura entre 3 a 4 anos, desculpa, qual tipo de visto é necessário qual é o tipo de visto e se é necessário comprovar renda para todo o período? Pronto. Adriana, no caso de atividades superiores a 1 ano, o visto próprio é o visto mesmo de residência, ainda que a pessoa não venha residir para sempre. Portanto, ela tem um projeto de 2 anos ou de 4, 5 anos, é sempre o visto de residência que irá se aplicar a essa situação, ok? Normalmente, nos casos de mestrado e doutorado, o que se pede é o visto de residência, porque são cursos superiores com duração maior do que 1 ano. Portanto, nesse caso, é o visto de residência e a renda que tem que ser comprovada é a capacidade de suportar uma despesa mensal, ou seja, de se manter mensalmente em Portugal pelo período do estudo. Como eu disse antes, tudo que não seja visto de curta duração, ou seja, para estadas maiores do que 90 dias, sempre a referência será o salário mínimo português, que nesse ano de 22 é de 705 euros. E, portanto, a pessoa tem que demonstrar de alguma forma que possui ou uma pessoa responsável que tenha essa condição, ou a própria pessoa que possui um rendimento equivalente aos 705 euros, se for nesse ano de 2022, né? O rendimento mínimo português sempre tem ajustes anuais, assim como acontece também no Brasil, e, portanto, tem que se ficar de olho, porque conforme muda o ano, em janeiro são sempre divulgados novos valores de rendimentos mínimos, ok? Mas para esse ano ainda são 705 euros, é a base de referência. Pronto. Adriana, ficou claro? Se quiser fazer aqui alguma intervenção com o microfone, pode ficar à vontade. A Vanessa pede aqui o link do Instagram, Vitor, é o arrobinha, como é que é o nosso arrobinha? Nossa arrobinha é o Casa do Brasil de Lisboa. Eu enviei a Vanessa, não é? Eu enviei também, acho que ela quer o link de acesso ao WhatsApp. Eu enviei aí no chat, tá aí no bate-papo, o link para aderir ao grupo do WhatsApp. E a Júlia, deixa eu ver aqui. A Júlia pergunta como conseguir essa prova da subsistência, né? Há meios de conseguir emprego, ainda residindo no Brasil. Pronto, é assim. Eventualmente há meios de conseguir emprego ainda residindo no Brasil. Isso não está vedado, existem também vistos próprios para vir trabalhar em Portugal. Não é esse o nosso tema da sessão de hoje, né? A gente está aqui extrapolando um pouquinho esse tema, mas sempre que a pessoa consiga um emprego antes de vir, o visto próprio é um visto para o trabalho. Seja ele trabalho temporário, estada temporária, trabalho com duração prevista superior a 1 ano, visto de residência.
ou, enfim, trabalhos trabalhos também que são sazonais por até 90 dias, isso, mas terá sempre um visto próprio dentro daqueles 4 tipos de vistos que eu apresentei no início, conforme a duração da atividade que a pessoa vem desenvolver, mas sempre um visto com essa finalidade. Depois, como conseguir a subsistência? A subsistência a pessoa já tem que ter previamente, é o pedido do visto, porque se ela não tiver como comprovar para o consulado que tem rendimentos suficientes para se manter em Portugal, no âmbito do visto de estada temporária ou de qualquer outro visto dos 4 tipos que existem e para tantas finalidades que existem, ela não vai ter o visto emitido. Portanto, o meio de subsistência é uma coisa que tem que haver previamente ao pedido do visto, ok? Júlia, acho que era essa a sua pergunta. A Adriana, ela fez aqui uma pergunta também. Com o visto de residência, pode trabalhar em Portugal? Sim, com o visto de residência pode trabalhar em Portugal, seja o visto emitido para estudo ou para qualquer outra finalidade, seja permitido um visto de residência, a pessoa sempre pode trabalhar em Portugal. Não tem problema nenhum. Depois tem aqui a pergunta Da Mirella. da Júlia. A gente pulou uma, Vitor, que eu achei aqui agora. Desculpa, Júlia. Vamos para a pergunta da Júlia, que é sobre o atendimento médico. Ela pergunta onde pode conseguir mais informações sobre, principalmente no caso de consultas regulares. Em Portugal tem algum programa semelhante ao que temos do medicamento genérico? Júlia, sobre o atendimento médico, em primeiro lugar, uma coisa que eu esqueci de falar e que também é importante, o SEDAM, ou PB4, ou PTBR13, pode ter qualquer um desses nomes, é tudo a mesma coisa, é um documento que o governo do Brasil emite online. Portanto, entrando no site gov.br, com a sua senha dos serviços públicos do Brasil, você consegue fazer a emissão do SEDAM para utilizar em Portugal, por exemplo, mas não só. Não é? E depois, o que acontece aqui em Portugal é que esse certificado dá direito ao atendimento médico na rede pública de Portugal. Pronto, aqui a gente está a falar também depois aqui em Portugal, e uma vez que necessite do atendimento médico, vai buscar o atendimento médico na rede pública, que normalmente se inicia ou num serviço de urgências do hospital, ou, eventualmente, se for o caso de um acompanhamento de alguma situação já existente, pela via do centro de saúde que exista na localidade onde a pessoa está alojada, né? E depois, conforme a avaliação do médico ou médica que faça o atendimento aqui em Portugal, que vai direcionar o que seja ou não necessário em termos de medicamento, acompanhamento, consultas regulares ou não. Isso tudo é o médico ou médica que te atenda aqui em Portugal que vai determinar, ou seja, não são as pessoas que pedem ao médico. Isso não acontece dessa forma aqui em Portugal. Eu sei que é muito mais comum isso acontecer no Brasil, e nomeadamente quando se está no âmbito de um seguro de saúde, do atendimento da rede de saúde privada, né? Mas na rede de saúde pública, e nomeadamente aqui em Portugal, não são as pessoas que pedem as consultas, os exames ou os medicamentos que querem. O médico vai fazer a avaliação e, conforme a sua avaliação, vai encaminhar a pessoa para aquilo que julgue necessário, ok? Mas
porta de abertura de estudo, ou seja, para o atendimento, enquanto a pessoa não seja efetivamente residente em Portugal, é uma mais-valia que tenha o SEDAM. Pronto. Agora acho que vamos aqui já à pergunta da Mirella. A Mirella pergunta, se eu tiver feito o visto que tem validade inferior a 1 ano e durante a minha estadia em Portugal eu quiser ficar mais 1 ano, é possível fazer uma solicitação do visto de residência? Sim, desde que se cumpram requisitos para o pedido de um visto de residência para uma das diversas finalidades aqui em Portugal, a pessoa pode fazer o pedido de um visto de residência. É um processo um pouquinho diferente, um pouquinho mais burocrático e um pouquinho mais demorado do que aquele processo que enfrentam as pessoas que já vêm com o visto de residência, porque quem já vem com o visto de residência tem depois um procedimento muito mais simplificado para um pedido de uma autorização de residência, né? Quem vem com outro tipo de visto ou com isenção de visto pode também, em determinados casos, não para todos os casos, mas em determinados casos pode fazer diretamente aqui em Portugal ao órgão responsável, que no caso é o CEF, um pedido de autorização de residência. Agora, a Vitória faz a seguinte pergunta. Tem diferença no visto para aqueles que são filhos de cidadãos com dupla nacionalidade? Sim, Vitória, tem totalmente diferença se essa dupla nacionalidade for uma nacionalidade dos Estados-parte da União Europeia, Espaço Econômico Europeu e afins, ok? Porque, no caso das pessoas europeias, não se aplica nada disso que eu falei aqui. Isso é uma lei de estrangeiros que se aplica a nacionais de países extracomunitários, né, de fora da União Europeia e dos acordos europeus. Portanto, o que se aplica a pessoas familiares ou pessoas de nacionalidade da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e etc., é uma outra legislação que não é essa que a gente tratou hoje. Ok. O Matheus, ele faz uma pergunta que já foi feita, que é o visto de estadia temporária para estudo permite que o estudante trabalhe. Isso a Patrícia já respondeu, só que ele faz aqui se existe algum limite de horas. Não, sempre que se fale de uma atividade qualquer de estudo, né, a prioridade é o estudo e, portanto, o trabalho não pode se chocar ou não pode se sobrepor e nem prejudicar o estudo. Fora isso, não tem problema. E a Mirella pergunta aqui também, se eu fizer o visto de residência, eu não preciso fazer o visto de trabalho? Portanto, a atividade é uma coisa, o tipo de visto é outra, né? Os tipos de visto, como a gente viu lá no início, são categorizados em razão do tempo que é previsto que a pessoa tenha que permanecer em Portugal, ok? Portanto, conforme o tempo, se é até 90 dias, entre 90 dias e 1 ano, ou superior a 1 ano, é o que vai determinar, respectivamente, que seja um visto de curta duração, estada temporária ou de residência. Depois, dentro desses tempos, a pessoa pode fazer uma série de atividades, né? Pode vir estudar por até 90 dias, pode vir estudar por até 1 ano, ou pode vir estudar por mais de 1 ano, por exemplo. E aí ela vai ter que fazer o pedido conforme o tempo e a atividade, né? Ver se aquela atividade
também está incluída na categoria de visto. Portanto, visto de residência, ele pode ser um visto de residência para o trabalho, mas também pode ser o visto de estado temporário e também pode ser o visto de curta duração. Todos eles têm previsão, conforme o tempo desse trabalho, que seja emitido também para o trabalho. Todos eles têm essa especificidade. E, portanto, não é um visto de residência ou um visto de trabalho, não. No caso, será um visto de residência para trabalhar, porque pode ser um visto de residência para estudar, ou pode ser um visto de residência para quem seja aposentado, ou para quem viva de rendas. Enfim, existem vários tipos de atividades que se pode fazer dentro do âmbito de um visto de residência, ok? Ficou Entendi. claro? Ficou claro, Mirela. Podem fazer o uso do microfone se quiserem. Pronto, ficou claro. Pessoal, mais alguma pergunta? Já vamos para o final da sessão. Mais alguns minutinhos, se alguém quiser aproveitar, pode aqui acionar o microfone ou escrever no chat. Lembrando, como bem disse a Patrícia antes, se quiserem questões mais específicas, podem nos enviar o e-mail para o GOI, o e-mail que foi aí compartilhado, que nós vamos pronto atender e tirar as dúvidas sobre o tema de hoje. Alguma pergunta do Facebook? Vamos ver aqui. Eu acredito que não. Não. Não temos perguntas no Facebook. A Adriana é a que pergunta, olha, onde encontrar oportunidades de estudos, cursos, voluntariado? Pode indicar sites? Não temos nenhuma indicação específica, Adriana. Assim, tudo tem a ver. Existem, pronto, em que pese Portugal ser um país muito menor do que o Brasil, aqui também temos um número muito variado de instituições de ensino, de formação profissional, enfim, reconhecidas, não é, pelo governo português. Mas não há nada muito localizado em termos de pesquisa na internet. Portanto, é desconhecer também aquelas instituições que estão na área de ensino que você pretende seguir, não é? E fazer essa busca até ir afunilando um pouquinho. Em termos de voluntariado, são mesmo organizações que se propõem, não é, a receber pessoas voluntárias, e até há um banco de voluntariado aqui em Portugal, mas eu não tenho agora em mente o nome ou o endereço da instituição. Eu sei que existe um banco de voluntários, e, portanto, também podem pesquisar na internet. Não é muito a nossa área de intervenção, essa curadoria de escolha ou busca de cursos, de estudos, enfim, formação profissional em geral. Não, aqui a nossa área de intervenção está mais situada no lugar em que a pessoa já sabe o que quer fazer e tem dúvidas de como vir para fazer essa atividade. De qualquer forma, Adriana, nós vamos ter vários vídeos informativos ao longo do projeto, portanto, nos acompanhem tanto nas redes sociais e no canal Conexão Migrante, que possa ter ali um vídeo, mais no futuro falar, por exemplo, sobre questões mais amplas do mercado de trabalho em Portugal, algumas áreas mais específicas, tá bem? Pronto, pessoal. Olha, não tendo mais perguntas,
acho que podemos já encerrar, não é, Patrícia? Podemos sim. Quero agradecer imensamente a presença de todos e de todas. Quero agradecer em especial também a professora Rogéria e a nossa parceria e a toda esse forcing, essa disponibilidade, né, que foi colocado para o andamento desse projeto. E quero agradecer também o Vitor, que nos dá aqui esse apoio fantástico durante as sessões. Pronto, peço que acompanhem também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, temos o WhatsApp, como o Vitor falou, e temos também o canal de YouTube, mas, enfim, principalmente nas nossas redes sociais, vamos sempre divulgando todas as atividades da Casa do Brasil e as sessões de esclarecimento que ainda estão aí por vir. Vitor. É isso. Obrigado, pessoal. Lembrando assim que a nossa frase do projeto especial é migrar com direitos é melhor. Portanto, quando vamos aqui a Portugal ou outro país, no caso o projeto tem o foco em Portugal, mas quando nós fazemos esse processo migratório já com todas as informações, não é, credíveis, sempre nos tira aqui eventuais futuros constrangimentos no país onde nós escolhemos morar por um tempo, no caso aqui em Portugal. Portanto, migrar com direitos é mesmo o objetivo desse projeto. Nos acompanhem também a Casa do Brasil de Lisboa. Como eu disse, esse é só um dos projetos que estão a correr. Nós, mais uma vez, informo, são 30 anos de história, portanto, temos muito projeto interessante a correr também. Se quiserem também nos indicar aos amigos, é muito bom para que todo mundo tenha cada vez mais conhecimento dessa associação maravilhosa que é a Casa do Brasil de Lisboa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço para vocês aí no Brasil. Obrigado, professora Rogéria, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.